Continuando aí, aos irmãos que vão estar conosco pela internet, graça e paz. Sobre a parte da teologia que fala da Trindade, trataremos em outro momento. Nós temos uma matéria específica que trata só sobre Trindade. Eu criei uma matéria específica porque ficavam tantas questões sobre Trindade, eu resolvi individualizar da teologia sistemática de Deus. Normalmente as pessoas colocam Trindade aqui dentro, junto com a pessoa de Deus. Eu coloquei a parte para a gente trabalhar só Trindade. Aí fica mais fácil para a gente explicar, não é? Oi? Essa matéria? Não. Não tem uma matéria específica. Não tem problema, porque tem uma pinceladinha aqui, né? Entendeu? Mas fica tranquilo. Tá? Abriu aí? Apareceu? Vamos lá. Definição do termo pessoa. Eu aprendi muito com o meu tio, que foi meu mestre, o pastor Faustino, a importância de conceituar, de dar o significado. Por isso, todas as nossas apostilas, vocês vão ver que a gente se preocupa muito em definir as coisas. Porque se eu não sei o que a coisa é, logo eu não sei defini-la, não sei explicá-la. Então é importante que a gente saiba a definição. Aí entra a importância de um dicionário. É bom que você tenha um bom dicionário, tanto bíblico quanto teológico, para poder saber o significado das coisas. Tá? Termo pessoa. A palavra pessoa é derivada do latim persona, né? Que originalmente significa máscara. É possível que haja uma ligação etimológica entre essa palavra latina e a palavra usada para a deusa Perséfone. Você tem aí, ó. A deusa Perséfone é deusa da terra, da agricultura, da mitologia, né? Tem a ver com essa raiz aí, Perséfone. Depois você dá a explicação. Onde aqueles que habitavam, que participavam dos festivais em homenagem a essa deusa, usavam máscaras. Nos teatros romanos, as máscaras eram muito usadas pelos atores para indicar sua personagem no drama em que atuavam. Assim, a palavra persona veio a significar tanto a máscara teatral, como a personagem teatral, ou ainda um papel em uma peça teatral. Então, quando a gente fala pessoa, por exemplo, eu posso referir-me a vocês como pessoas e eu posso me referir no sentido singular. O Júnior é uma pessoa muito boa, é uma pessoa amiga. Eu conheço o Júnior, eu vou trabalhar o termo pessoa associado ao que eu sei dele, certo? Aí ele é um ser pessoal específico. Aí entra, não é que o Júnior, a máscara aqui passou a ter esse significado, ou seja, que cada um de nós somos uma pessoa, né? E aí entra, por exemplo, o ator que vai fazer novela, vai fazer teatro, vai fazer filme, ele se veste daquele personagem. Aí entra essa questão de persona, é como se fosse uma máscara, ele não é, né? Vocês têm visto aí constantemente pessoas que às vezes fazem novela e fazem um personagem muito ruim, muito mal, né? Às vezes quando está na rua até o povo quer bater nele, porque pensa que ele é assim mesmo, né? Ele se vestiu de um personagem, né? E isso vem de lá de trás. Então o termo persona vem disso. Aí você tem as características de uma persona. Personalidade é aquilo que caracteriza o ser como pessoa. Aí você tem as características do que é um ser pessoal. Olha que bonito. Até em teologia a gente estuda isso, para poder entender Deus na sua essência, pessoa, ou no seu ser pessoal. Na teologia cristã, para Tertuliano, foi um grande mestre, um grande pai da igreja do ano 160, viveu entre 160 e 220, né? Tertuliano, uma pessoa é um ser que pode falar e atuar na vida diária. Para os primeiros escritores cristãos, a palavra pessoa expressava a individualidade do ser humano e dava-se uma ênfase à ideia de relacionamento social, ou seja, alguém que vive um papel na vida diária social e se relaciona com outras pessoas. Então, na compreensão da igreja primitiva, o termo pessoa para eles era isso. Aí quando começou a se questionar se é adequado chamar Deus de um ser pessoal, né? Eles começaram a ter dificuldade por causa disso, né? Na aula passada eu expliquei para vocês o que é antropomorfismo e o que é antropopatismo. Expliquei. Alguém não estava aqui para a gente poder explicar isso de novo? Todo mundo estava aqui?
Matando tal? Antropopatismo é uma palavra que se usa, que está dentro de uma figura de linguagem, né? É uma maneira, é uma força de expressão que você usa para falar sobre Deus num aspecto emocional. É você atribuir a Deus um comportamento emocional, um comportamento pessoal. Quando eu coloco que Deus é um ser moral, de caráter, etc., é porque ele é. Para entender isso, eu preciso entender antropopatia. Antropo de homem e patismo de sentimento, de me colocar no lugar do outro. É a emoção do outro, eu me identificar com a emoção do outro. Empatia, você se colocar no lugar do outro. Empatia. Antropopatismo é entender Deus como ser pessoal nos aspectos emocionais. Eu citei na aula passada, um exemplo para vocês entenderem, fica mais fácil. Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta, porque mentir é coisa de quê? De ser humano, que peca, que vive no pecado. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para quê? Para quê? Nem filho do homem para que se arrependa. O que Moisés está falando em Números? Deus não se arrepende como o homem se arrepende. Mas o mesmo Moisés vai dizer em Gênesis 6 que arrependeu-se Deus de ter feito o homem. A expressão arrependimento, ela também cabe em Deus, não no sentido de que arrepender-se, no sentido de mudar de comportamento. Olha, você olha lá, por exemplo, Michel aceitou Jesus e se arrependeu dos pecados dele mesmo. Olha, ele se arrependeu dos pecados dele mesmo. Como que eu entendo que Michel se arrependeu dos pecados dele? Porque ele mudou de comportamento, mudou de vida. Essa expressão para Deus não funciona dessa forma. Arrependimento quer dizer mudar de direção, é sair para um lado e voltar para o outro. Em Deus não funciona, no sentido comportamental não funciona, porque Deus não peca, Deus não muda em seu ser. Então, quando a Bíblia usa a expressão arrependeu-se Deus, é uma expressão antropopática, é um antropopatismo atribuído a Deus. Eu uso a expressão arrependimento, que é minha, que é de ser humano, para entender o divino. Mas o divino não se arrepende igual a mim. Já que o divino não se arrepende igual a mim, como ele se arrepende então? Ele se arrepende no sentido de mudar de ação, mudar de direção, no sentido de fazer uma coisa diferente do que ele queria fazer. Mas todas as vezes que eu vejo Deus se arrependendo, ele está se arrependendo em função da sua atitude, do seu feito, daquilo que você fez. Gênesis 6. O pecado fedeu-se, cheirou mal. Quem é que Deus se arrependeu de ter feito o homem? Portanto, seus dias serão tanto. Acho que ali é 120 ainda. Vou limitar os dias dele e tal. Ou seja, Deus está agindo em relação à nossa ação. Então Deus está reagindo em relação à nossa ação. Então todas as vezes que eu vou ver Deus se arrependendo, é em relação aos nossos feitos, em relação ao que a gente faz. Senão eu nem entenderia o que é arrependimento em Deus. Deus simplesmente mudou de direção. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito ele, não faria? O que Deus disse que vai fazer, ele faz. Mas tem coisas que às vezes Deus vai fazer, que o ser humano vai lá e se arrepende, e Deus faz coisas diferentes. Não é? Olha lá os ninivitas. Deus ia matar, não ia? Mas mandou Jonas pregou tudo isso aqui. E Jonas não queria que Deus mudasse de ideia. Não, eu não vou não. Por que Jonas não quis ir? Porque Jonas sabia que se ele pregasse, a pregação dele poderia surtir um efeito, e Deus mudaria de atitude em relação à atitude desse povo. Aí não quer ir. Deus vai lá, manda o povo, joga ele no mar, manda um grande peixe, ele é levado lá a um lugar próximo de Nínive, porque Nínive não tem praia.
e ainda tem uma sombra. Aí Deus vai lá e manda um inseto e pica a borboleta. Ele começa a vai ser uma desgraça disso aqui. Não nada vai ser isso aqui. Aí, para completar a sua infelicidade, o rei, ou o comandante, o governante daquela cidade, proclama um jejum animal, tudo quanto é tipo, não vai comer nada. E eles proclamam, e se arrependeram. Se arrependeram dos seus pecados, porque Deus não matou os ninivitas. E já ficou bravo. Sabia? Eu sabia. Por isso que eu não queria vir. Por isso, não, eu sabia. É o pregador mais mal-humorado que existe na Bíblia. É o único pregador da Bíblia que não queria que as pessoas se convertessem com a sua pregação. Único. Mas Deus mudou de atitude. Por quê? Deus se arrependeu. Deus se arrependeu aí. Mas se arrependeu em que sentido? Apenas de mudar de atitude. Mudar de direção em relação ao arrependimento do homem. É nesse sentido que a gente explica antropopatismo. Antropomorfismo. Antropomorfismo é você atribuir forma humana a Deus. Forma humana a Deus. A expressão antropomorfismo e antropopatismo também cabe aos anjos, mas não vou falar sobre isso agora. Mas antropomorfismo é você atribuir forma humana a Deus. Deus não é como você é no sentido humano, e não tem como ser, porque a sua estrutura humana que você tem, pés, mãos, ouvidos, nariz, é uma estrutura específica para você viver aqui. Essa estrutura biológica é para você viver aqui. É aquilo, é a maneira como você precisa para poder viver aqui. Quando alguém nasce aleijado, nasce com algum defeito, ele está limitado a viver aqui. Ele vai ter que criar algum outro jeito para poder viver aqui. Certo? Por quê? Ele não nasceu perfeito. Então, não tem como atribuir. Agora, a pessoa que nasceu com defeito, nasceu deformado, pensa aqui, ele não é imagem e semelhança de Deus? Ele não é? Nasceu surdo, nasceu cego, não é imagem e semelhança de Deus? Aí entra a questão, Deus, imagem e semelhança de Deus não é essa questão toda. É caráter, é inteligência, é amor, é bondade, é vontade, é volição, é escolha, é isso que é imagem e semelhança. Deus não tem como ser igual você é. Mas a Bíblia diz que Deus se senta. Antropomorfismo. A Bíblia diz que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. E nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Antropomorfismo. Certo? É forma humana de Deus. Então, Deus se revela dentro das Escrituras, dentro da linguagem que é compreensível a você. Que se Ele se auto-revelasse de acordo com o que Ele é em essência, você não entenderia nada de Deus. Você não entenderia nada. Agora, sabe o que é mais lindo do que tudo isso? Você não sabe como Deus é no sentido aparente. Mas quando chegar lá em cima, todos nós saberemos quem Ele é. Quando chegar lá em cima, além de você saber quem Ele é, você vai ser semelhante a Ele. E além de você ser semelhante a Ele, não é semelhança igual você é aqui, é semelhança no sentido espiritual. Porque os nossos corpos corruptíveis, esse pecado todo que José citou, o pastor Alô citou, essa transgressão toda, né? Ela será aniquilada com a glorificação do nosso corpo na ressurreição do arrebatamento da igreja. Nós seremos corpos espirituais, seremos lindos demais, seremos maravilhosos. A gravidade não existirá mais para nós. Eu não precisarei andar como eu ando aqui, porque andar é coisa de gente humana. Lá em cima eu vou andar? Não, mas a Bíblia diz que eu andarei nas ruas de ouro. Tem gente que está planejando, vou levar logo uma picaretinha, logo daqui mesmo para não governar da rua de ouro. Ele é ladrão até no céu, quer roubar o ouro no céu. Os muros são os diamantes, então já vou levar logo umas pecinhas daqui, porque lá em cima, aí o dono do pé lá de cima ele sai de lá rico. Você quer ficar rico? Vai lá para os planetas onde a órbita, se não me engano, acho que é Saturno. A órbita de Saturno, se não me engano, acho que é diamante. Chove diamante, Saturno, vai lá. Vai pegar um pouquinho lá. Ele vai daqui, eu vou no céu, vai
No céu não vai ter comida. Então o céu é sem graça. Você acha que Deus te levaria para um céu sem graça? O teu céu, que às vezes você descreve, pode ser que ele seja sem graça, mas o céu de Deus, ele não é sem graça. Ele é absoluto, é perfeito. João usa o ouro, que é a coisa mais preciosa que tem aqui, para explicar a coisa mais preciosa que é lá. João usa o diamante daqui, as pérolas, diamantes aqui, para poder explicar do que é feito os muros, do que é a sociedade. Mas não é nada do que João diz. João apenas usa um paralelo. Ele faz analogia com as coisas daqui para poder explicar o que as coisas são lá. No céu. Agora é interessante, Josué. Eu fico admirado que não sei quem era mais inteligente, se era João ou se era Paulo. Mas Paulo viu. Mas ele não se atreveu a falar. João viu e desmaiou. Em espírito desmaiou. Calma, Joãozinho, fica de pé, meu filho. Eu sou, João. Tá esquecido de mim, Joãozinho? Você não lembra de mim, Joãozinho? Me olhando para aquilo. Não tem nem como reconhecer. Cabelos compridos brancos, seus cabelos lá não eram brancos. Você não chegou na idade de ficar com cabelo branco. Seus cabelos aqui são brancos. E são brancos compridos. Pois é, Joãozinho, isso aqui representa a minha eternidade, irmão. E os meus anos são sem fim. O senhor não tinha os olhos como tocha de fogo, como você tem aqui. Seus olhos, a última vez que eu vi, eram na cruz, os olhos meio como que quem estava morrendo, e quando ressuscitou, não reconheceu direito. Pois é, Joãozinho, lá era daquele jeito, mas aqui eu sou desse jeito, mostrando o meu conhecimento, a minha visão, ver todas as coisas. Não tem nada nos céus da terra que não conheça. Os meus olhos de tocha de fogo representam o meu conhecimento pleno de todas as coisas. Mas o seu rosto, Jesus, está muito diferente. Pois é, Joãozinho, meu rosto aqui é como sal, Joãozinho, porque o fogor da minha glória vai além daquilo que você possa suportar. Você está em espírito, olha para mim e mesmo assim você desmaia. Você não consegue suportar, Joãozinho. As suas vestimentas são muito diferentes. Pois é, Joãozinho, elas são brancas, Joãozinho, mas tão brancas que encandeiam o seu rosto, seus olhos apontam você não poder olhar, porque aqui não existe lavandeiro. As minhas roupas são mais brancas do que se possa imaginar em toda a face da terra, de que nenhum lavandeiro possa torná-las tão brancas assim. Isso representa a minha santidade absoluta, Joãozinho. E Jesus explica. Ele diz: eu sou aquele que morreu, mas estou vivo e vivo para sempre, Joãozinho. Aleluia! Bendito seja o Cordeiro de Deus. E João, agora, Joãozinho, vamos fazer uma pergunta. Tudo que você vê, anota. Agora, sabe o que me deixa espantado? João escreveu os 22 capítulos de Apocalipse de uma pancada só? Eu não acredito que não. Quanto tempo de revelação Joãozinho teve? O corpo ficou aqui, lá na ilha de Patmos. O corpo ficou lá. Quanto tempo o corpo ficou lá? Eu não sei quanto tempo ficou, não sei se foi uma vez só. De uma vez só, né, João? Não é, Júlio? Mas a gente fica estupefato. Oh, glória a Deus! Isso é lindo demais, é maravilhoso demais. Pensa tudo isso. Foi uma felicidade plena. E Jesus revela, ele escreve. Paulo foi. E ele disse: eu nem me atrevo a descrever. Paulo, doutor Paulo, filósofo Paulo, missionário Paulo, pastor Paulo, apóstolo Paulo, o escritor Paulo, o antropólogo, sociólogo Paulo, filósofo. Eu vi coisas inefáveis, inexplicáveis, a ponto de eu não saber descrever. Mas Joãozinho, talvez ele tenha querido escapar. Não, Joãozinho, você não vai escapar. Mostrei para Paulo não era para escrever, você vai escrever. Escreve. Ele começa a escrever dentro da linguagem humana que você tem. E a gente diz que Apocalipse é difícil, né? É difícil. Imagine se João tivesse escrito de acordo com a linguagem do céu. Senhor, me revela o Apocalipse, me revela. Deus está dizendo, mas já está revelado para ti. Você quer mais o quê? E ainda está na língua portuguesa. Você quer mais o quê? Essa oração nunca vai ser atendida. Aí Deus vai falar, vai lá para a Bete Alonso, para da vizinha, que talvez explique alguma coisa. Fala. Eu acho engraçado que meus camaradas aí, esses profetas aí de divina revelação. Isso. Não acontece nada. Não acontece nada. Tem um aí que foi 7 vezes já no inferno. Engraçado, né? Vai gostar do inferno lá no inferno, né? Especialista já. É especialista em teologia do inferno. Satanologia, né? Misericórdia. Engraçado.
Deus nunca se preocupou em mandar nenhum autor bíblico para o inferno. Deus mandou alguém, pessoas para o céu. Na Bíblia você tem pessoas que foram para o céu. Mas Deus nunca se preocupou em mandar um homem piedoso para o inferno. Para que ele escreveu o inferno? Lucas 16 já é bastante. Já é bastante. E mesmo assim eu não quero saber muita coisa do inferno. Ah, tem monstro lá. Ah, tem isso, tem aquilo. Tem gente que pensa que o diabo está lá. Se ele está lá, eu não sei quem está fazendo serviço muito perfeito para ele. Endemoniando, matando, roubando, destruindo, fazendo tudo de ruim. A gente precisa. Falta Bíblia, né, Josué? Quando eu estava começando a ler Bíblia, Josué já engolia a Bíblia demais. E hoje eu vejo tanto quanto a Bíblia é muito mais do que a gente possa imaginar. Apaixonado por ela. Leia 15 minutos da Bíblia por dia. Só 15 minutos. E você vai se tornar um especialista em Bíblia. 15 minutos só. Mas leia com atenção, em silêncio. Principalmente de manhã, quando você está acordado, sua mente está limpa, você descansou e tal. Tire 15 minutos. Olhe 5 minutos antes e leia 15 minutos só. Eu duvido que a sua vida será a mesma, e eu duvido que você não vai receber revelações plenas do Espírito Santo de Deus. O dia será outro, será maravilhoso, tranquilo. O conhecimento vai fluir. Jesus disse para a mulher samaritana: rios de águas vivas fluirão do seu interior. Eu sou uma fonte, sou fonte quase que absoluta, não sou absoluto porque eu não sou uma condição humana, mulher, mas eu sou uma fonte absoluta em termos de divindade. Mas eu vou tornar você também uma fonte, porque de você jorrará vida eterna. Por enquanto de você só jorra pecado, só jorra adultério, porque você já teve 5 e o que você tem agora não é seu. Sua vida é toda errada, mas eu vou transformar você numa fonte que vai jorrar água limpa. Você vai entender, mulher, o que eu estou falando. Quando ela entende isso, ela larga a água que mata a sede física, porque a sua sede espiritual já estava recebendo muita água. Larga tudo e vai ao encontro. Gente, eu vi um homem lá na fonte de Jacó que me falou toda a minha vida. Porventura não poderia ser ele ou Cristo? A pergunta é porque ela não tem certeza, porque o tanto de revelação que ela tinha era só do Pentateuco, do 5 livros de Moisés, e eles não tinham uma revelação plena que era o Ataná, o Antigo Testamento inteiro. E quando eles voltam, eles ouvem um pouquinho, mas não estão ainda satisfeitos. Eles vão lá e levam Jesus para ficar com ele alguns dias, e depois de tudo eles dizem: mulher, já não é mais pelo teu dito, não é mais pela tua fala que nós cremos que ele é o Cristo, mas nós temos visto e ouvido que ele é o Salvador do mundo, ele é o Filho de Deus que é bendito. Todos eles se tornaram fontes de água viva. Já ouviram aquele louvorzinho? Água sairá, vida manará. Hã? Esse daqui o Felipe não conhece. Como que é? Se tiver sede, tem de montão. Sabesp faz racionamento. No céu não tem racionamento. A água está sempre, a torneira está sempre aberta. Vamos lá. Oi? Glória a Deus. Depois eu faço a pergunta. O pastor, uma pergunta aqui só para... Depois, se você quiser pegar outra também. Tá, só para concluir. Tem gente participando com a gente, olha só. A respeito de arrependimento, né? Então, só para sintetizar aqui, o arrependimento de Deus é daquilo que nós fazemos. Sim, normalmente está sempre relacionado aos nossos feitos. E o nosso, daquilo também que nós fazemos. Que a gente faz, mas em termos de mudança de comportamento. Deus não muda de comportamento, porque Ele é imutável e Ele não peca. O nosso é mudança de comportamento em relação a Cristo. Certo. Arrependimento. Arrependei-vos e produzam fruto digno de arrependimento. Ou seja, arrependei-vos, convertei-vos ao Evangelho e arrependei-vos. O arrependimento para nós é fruto, fruto produzido. A gente só entende alguém se arrependendo quando ele produz fruto digno de arrependimento, que possa comprovar isso. Em Deus isso não funciona assim, porque Deus não peca, Deus não erra. Tá? Você quer pegar outra que estava lá também? Deixa o Michel falar. Nossa, aquela lá tá no outro vídeo, né? Daí... Mas você não anotou? Não anotei. Então depois eu pego e respondo. Desculpa, a produção aqui não foi legal dessa vez. Fala, Michel, Carminha, fala. Só pegando um gancho ali, pastor, então a questão é que Deus opera de acordo com a nossa escolha. Não é que Deus
opera de acordo com a nossa escolha, porque senão vai parecer que Deus depende da gente. Mas como Deus ama a humanidade, toda a Escritura, ela descreve coisas a respeito do que nós fizemos e do que Deus fez por nós, então normalmente a gente entende Deus agindo sempre em relação à nossa ação. Não é que Ele depende, senão a gente vai cair na teologia do processo, né, Júlio? A teologia do processo, estou lendo um livro a respeito disso, prega que Deus, Ele age de acordo com a nossa ação, Ele participa das nossas ações igual a gente age. Deus não sabe o futuro, Deus não sabe o passado, presente e tal, Ele vive conosco aqui, participando de tudo de acordo com o que acontece. Aconteceu uma tempestade, Deus, na teologia do processo eles dizem, não, Deus não sabia que ia acontecer a tempestade. É como se Ele não fosse atemporal, eles colocam Deus de acordo com a nossa ação, não é nesse sentido. E Deus age, eu entendo o arrependimento de Deus, sempre de acordo com o que eu fiz, sempre que o ser humano fez. Você tem Noé, lá em Gênesis 6, número 22, entendeu? Lá, o rei Ezequias, que ele ora a Deus, Deus vai lá e volta, tal. Moisés intercedendo pelo povo, Deus vai lá e muda de ideia. Então essa mudança de ideia de Deus em relação ao que a gente faz ou deixa de fazer é visto como arrependimento. Mas não que Deus esteja condicionado às nossas ações, porque haverá momento em que a sua soberania vai entrar em ação e não depende de nós, depende dele. Certo? Depende dele. O cordeiro que havia de vir para salvar a humanidade, dependeu de quem? Dependeu de quem? Quem primeiro deu a ele para que ele desse a outro? Ninguém dá para ele para depois ele dar para outro. Ele tem sozinho. Ele é sozinho, ele pode sozinho, entendeu? Mas de vez em quando Deus permite que a gente faça alguma coisa. Fala, Carlinhos. Não fugindo do assunto, mas a respeito da pessoa de Deus. Sim. Acho que na aula passada, você entrou no assunto sobre se Deus pensa ou não pensa. Sim. Jeremias 29 fala assim, né? Ele fala assim, diz o Senhor lá no versículo 10, ele vai falar, aí chega no versículo 11, ele fala assim, porque eu pensei os pensamentos que penso de vós. O profeta aqui, ele está usando a linguagem para entendimento do povo da nação, nesse sentido. Isso é antropopatismo. Pense quando a Bíblia vai falar do pensamento de Deus, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, tal, porque o ato de pensar de Deus não acontece como acontece em nós. Por exemplo, você pensa e depois você faz ou você não faz. Você pensa e você vai ou não vai. Você pensa, estuda ou não estuda. Esse processo entre o ir ou não ir, o fazer ou não fazer, em Deus não acontece assim. Ele é imediato. Ele faz. Entendeu? Nesse sentido. E disse Deus: haja luz. Bom, essa descrição, Moisés dizendo, disse Deus já tinha feito. Mas ele está escrevendo para que a gente entenda. A linguagem é para nós. Por isso, entenda bem uma coisa, lá em cima, o ato do pensamento, esse ato do pensamento que vocês vivem todo dia, aqui, vai ser diferente. A nossa mente será glorificada. Você acha que você não vai aprender nada no céu? Você acha? Ou você acha que você vai aprender no céu? Eu tenho esperança de que Deus deixe eu abrir uma extensão da Beth Shalom no céu. É muita vaidade. É muito atrevimento. Eu vou abrir Beth Shalom nada, eu vou para a escola dominical de Paulo. Vou para a escola de Paulo, de João, de Pedro, vou sentar lá. As dúvidas que eu tinha daqui, Paulo, agora você não me escapa. Aí Paulo fala assim, peraí, deixa eu perguntar para Jesus. Irmãos, nós vamos aprender no céu. O que é aprender? O que é conhecimento? O que é aprender? É o ato de você ter novas informações. É o ato de você compreender coisas que você não compreendia antes. Tem coisa no céu que você não viu, que você não ouviu, que você não compreendeu. Mas você vai ver, está escrito que assim como Ele é, nós o veremos. Eu sei como Ele é? Sei? Não. Então, assim como Ele é, eu não sei como Ele é, mas como Ele é, eu verei. É conhecimento, é aprendizado. Porque nós vamos aprender no céu. Lógico. Você pensou que você... O Adão Lourenço fala
inteligência, Miguel não aprende no céu? Gabriel não aprende no céu? Serafins, querubins, 24, eles aprendem, eles não são absolutos em termos de inteligência. Só existe um ser absoluto em termos de inteligência, que é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus. Eles não aprendem, porque eles são oniscientes, sabem tudo. Todo ser criado por Deus aprende. Os anjos aprendem mais. O diabo é mais inteligente que você, porque todos nós juntos. Você pensa que Deus tirou a inteligência dele? Mas a inteligência dele ele usa para quê? Para matar, roubar e destruir. Mas ele é inteligentíssimo. Eu disse na aula passada que ele crê e estremece. Ele tem mais fé em Deus que você. Mas não sente de obedecer. Sente de submeter à vontade de Deus. Ele viu, né? Ele viu. Nós vamos aprender nos céus. Eu vou conhecer. Você acha que, se Deus permitir, eu acredito que os céus é maior do que eu posso imaginar. A Bíblia vai descrever a Nova Jerusalém quilometricamente. A Nova Jerusalém ela é descrevida quilometricamente, está em Apocalipse. Tem uma medida. Não sei se a medida ela é alegórica ou ela é literal, mas está escrito que tem uma medida. Se depois de 1 milhão de anos eu conhecer tudo que existe já no céu, onde Deus vai me colocar, logicamente que eu não vou conhecer tudo que Deus é, porque Ele é absoluto. Mesmo glorificado, eu não vou entender tudo sobre Deus. Nem Miguel entende tudo sobre Deus. Mas Deus permitiu, fala, Deus, eu já estou 1 milhão de anos aqui no céu, posso dar umas voltinhas por aí agora? Posso dar umas voltinhas aí algumas constelações aí, diferentes, buracos negros. Eu gostaria de conhecer um pouco o universo, a expansão, para saber se existe limite, né? Se bem que toda criatura criada não tem condições de conhecer o limite de toda a criação. Mas talvez glorificado Deus permita eu dar uma voltinha. Vamos lá, Felipe, vamos ver a Órion, vamos ver a constelação Órion, vamos ver o buraco, vamos ver aquele quinto sol que disseram que é maior que o nosso sol? Bora. Irmãos, eu estava vendo esses dias, no Dr. Lourenço. O Dr. Lourenço disse que a Terra, o Sol, é quatro vezes, eu esqueci agora, 4 toneladas. 4 vezes, não sei quantas toneladas, a mais do que a massa da Terra. É 4 não sei quantas vezes de toneladas a mais do que a Terra. E o nosso Sol, ele é um Sol de quinta grandeza. O nosso Sol é uma bolinha de ping-pong perto do Sol maior que existe, que já descobriram. O nosso Sol é um Sol de quinta grandeza. Aí você pensa, o céu é imenso. O universo é imenso. Nós não entendemos nem ainda como que acontece o ato do pensamento na nossa cabeça. Você não sabe como é que você pensa. Eu estou pensando. Eu só sei que eu penso, mas não sei como penso. Eu não sei como que eu penso. Eu não sei como que acontece. Os médicos, cientistas, neurologistas vão dizer que nós temos as sinapses. As sinapses é uma espécie de choque de eletromagnetismo que acontece no nosso cérebro. Quando você faz muita força para pensar, você enruga a testa e fica assim, ó. Sai fumaça. Essa fumacinha é a eletricidade que acontece no seu cérebro, e você faz uma força para se lembrar, eu já li um livro que tem esse nome, aquilo, e você vem aqui, você sai do seu córtex frontal, e você vai lá para a sua memória esquecida lá atrás, você faz uma viagem, pá, e dá aquela estalo assim, lembrei! Você fala, lembrei! Eureka! Você não imagina o tanto de eletricidade que está sendo usada para acontecer este ato do pensamento. É um milagre! É um grande milagre que os maiores cientistas que existem no mundo hoje não conseguem explicar isso. E eles dizem, o universo é grande. Grande quanto? Imenso quanto? Irmão, nós somos pequenininhos demais. Jó, vocês estão estudando Jó aí. Vem cá, Jó. Vamos dar uma voltinha comigo, Jó. Põe a sua roupa, Jó. Põe a sua roupa e veste, tira a poeira, bate a poeira. Para de reclamar e vem comigo, Jó. Vamos dar uma voltinha comigo, Jó. Eu vou te mostrar algumas coisinhas que eu fiz, Jó, para ver se você de fato tem ciência como você diz que tem. E alguns dizem que Deus vai fazer acho que umas 36 perguntas, se não me engano, lá no livro de Jó.
Acho que é isso, 36 perguntas. E para nenhuma delas Jó tem resposta. 70, não é? 70? 70 perguntas? Jó não tem resposta para nenhuma. E Jó é um homem íntegro, inteligentíssimo. A Bíblia diz que as pessoas colocavam cadeira. Quando Jó passava, as pessoas colocavam: Jó, por favor, Jó, se senta, Jó, por favor, senta aí um pouquinho, Jó. Nos dê o privilégio de ouvirmos um pouco da sua sabedoria, Jó. E Jó começava a filosofar, falar das coisas aqui e tal. Não sei qual era a formação de Jó, não sei quanto ele sabia, mas está escrito que as pessoas se deliciavam com a sabedoria de Jó. Mas esse homem sábio, esse homem entendido, esse homem cheio de ciência, quando Deus faz algumas perguntinhas para ele, ele não tem respostas. E nosso atrevimento, nossa vaidade, a gente pensa que a gente sabe alguma coisa. O Davi, pelo amor de Deus, o Davi conhece demais. O Morado, Davi é um referencial. Isso é referencial de nada. Cristo é o referencial, porque Ele é que nos dá essa sabedoria, essa inteligência. Davi, inteligente o quê? Eu não conheço 10% do que meu tio conhece. O velhinho é terrível, faz 3 pós-graduação por ano. Eu não fiz nenhum aí, misericórdia, que vergonha. Toma vergonha na tua cara. 3 pós, fez biologia esse ano, fez pedagogia, fez não sei o que mais. 70 anos, não. 70 aninhos. Faz 3 pós-graduações. Lê a Bíblia em 8 dias. A Bíblia inteirinha em 8 dias. Sabe o que? O que eu sei? Eu sei o que? Eu estou ilustre, tenho sede, sou ávido de conhecimento, mas tem gente que sabe muito mais. Estou ouvindo agora recentemente um doutor em teologia do Instituto Dom Bosco, chamado Carlos Nogueira. O homem entende sobre teologia tomista, que seria a teologia de São Tomás de Aquino, um dos maiores filósofos e teólogos da história da humanidade. A inteligência daquele homem. Eu até brinco com a minha esposa, falo: meu irmão, quando eu ficar velhinho, eu quero ser um velho sacudido de olho sair. Eu quero ser um velho sacudido, velho sacudido de olho sair. E não cessa da aula. Quando conheço mais filosófico assim, eu fico na frente da televisão do celular, ouvindo ele como se eu estivesse comendo a sobremesa assim, deliciosa, fico admirado daquele. E a gente fica, às vezes, pensando: meu Deus do céu, quanto que eu preciso conhecer? Um conselho para a gente concluir essa aula antes da fala para o pastor Felipe: faça todas as faculdades que você puder fazer. Leia todos os livros que você puder ler. Cresça em conhecimento tanto quanto você puder conhecer. Mas não se esqueça de uma coisa: faça tudo isso para a glória de Deus. Porque se você fizer assim, isso vai fazer você sentir essa coisa gostosa que eu sinto quando eu falo sobre teologia, quando eu falo sobre Deus. É uma renovação do Espírito Santo aqui dentro, sabe? Aí a língua estranha vem e volta, quando a língua estranha vem e volta, dá vontade de falar, mas segura um pouquinho isso aqui. E a gente sente aquele arrepio, aquela coisa gostosa que parece um vulcão que está dentro da gente, José, que quer explodir para fora e embolar. Faça isso para a glória de Deus. Ore, busque conhecer, mas para a glória de Deus. Você vai ver o quanto é gostoso ser crente com esse conhecimento bíblico, teológico, que possa acrescentar essa fé imensa que vai crescendo, que vai crescendo, vai crescendo. E quando você peca, quando você fica um pouquinho incrédulo, você fica com vergonha de si mesmo. Deus, será que eu vou pregar bem? Lógico que você vai pregar bem, porque é o Espírito Santo que vai falar na tua boca, e Deus não fala mal. Mas quando que você prega mal? Quando você deixa o pecado e a incredulidade falar mais alto na sua vida. É nesse momento. Fala, pastor Felipe, e dentro da pastor. Como você estava falando sobre os pensamentos, porque o Escuro, ele é o cientista que ele tem trabalhado muito nessa área, na verdade, um pouco da área dele, de como é formado os pensamentos. Sim. Mas um cara tão conhecido, não consegui chegar a conclusão nenhuma. Adalto Lourenço também, ele estava falando que o homem diz que conhece muito, sabe muito, diz que sabe do espaço, de muitas coisas, mas não sabe explicar o que é gravidade. Sabe que existe, mas o que é gravidade? E mesmo que eu conheça, mesmo que eu saiba, mesmo que eu cresça, eu conheço. Eu leio o livro, eu leio lá, Ortodoxia do G.K. Chesterton.
Eu leio lá, isso aqui lá, vi tudo, vi misericórdia, que livro maravilhoso. Daqui um ano eu não lembro mais nada. Falha, o HD falha. Eu tenho que buscar, tentar fazer aquela força. Eu não tenho memória fotográfica. Eu conheço um monte de cinco faculdades, mas se eu deixar de estudar aquilo, eu esqueço. Teologia, por exemplo. Todas as pessoas que fizeram teologia, a gente dá um conselho que depois de 3 anos tem que reciclar. Quem estuda teologia e para e não lê nada, em 1 ano já não tem mais sermão para poder pregar. Em 1 ano. Sem ser necessário voltar, tem que reciclar. Pastor Alain, lê muito Bíblia? Homem abençoado por Deus, espiritualidade elevada, mas está aqui com a gente, estudando. De repente a gente consegue acrescentar alguma coisinha. Vai estar me pregando, está lendo, está orando constantemente. Ele é teólogo por si só. Mas para de ler Bíblia, para de orar, para de ir para a igreja, para de ler, você vai esquecer de tudo. Você cai na memória esquecida. O que é que nós somos? Nós somos pequenos demais. Fala, pastor, para a gente fechar a aula. Só uma dúvida, né? Vai lá. Mesmo aqui no Apocalipse 19, 20, a escrito ninguém no outro. E eu quero esclarecimento. Eu fiquei profundamente conhecendo da Bíblia. A pessoa acha que vai haver possibilidade ainda dos salvos se corromper? Salvos se corromperem? Dentro da Bíblia? Sim. No caminho deles se corromperem por milênio? Sim. Porque vai ser solto e o Satanás vai ser solto. Então, do meu ponto de vista, do raciocínio, eu creio que mesmo assim, depois que os salvos foram para o céu, ainda vai haver ainda um período de corrupção. Porque aqui Jesus ele ensina o seu discípulo dizendo para que seja feita a vontade, assim na terra Sim. como no céu. No milênio haverá salvação e haverá corrupção, com o diabo preso. Porque o problema aqui na terra, não, os que estão com Cristo não se perdem mais. Aqui na terra, no governo de Cristo haverá impiedade, haverá corrupção e tudo. Só que Cristo será o rei. Ele vai comandar tudo. Não vai ser essa baderna que acontece hoje. Nós seremos ministros de Cristo aqui. Não precisa ser político agora. Você vai ser administrador sênior, auxiliar de Cristo no milênio. Sem o demônio atuar, sem o diabo atuar, haverá corrupção, haverá pecado e haverá incredulidade no milênio. Porque o problema do homem, depois que o homem pecou e ouviu a voz de Satanás, não é mais só Satanás tentá-lo, é a tentação que existe dentro de si mesmo. Tiago vai dizer que nós somos atraídos e engodados pelos nossos próprios pecados. Somos atraídos e engodados pela nossa natureza pecaminosa. Então o problema não é mais Satanás. No milênio, o problema não vai ser Satanás, vai ser o pecado humano, a corrupção humana. Para aqueles que quiserem Cristo, e o milênio vai acontecer com aqueles que vêm da grande tribulação, pelo entendimento que eu tenho. E haverá salvação na grande tribulação. E haverá salvação no milênio. Agora haverá pessoas desviadas, pessoas que não vão querer Cristo de nenhum jeito, que vão morrer perdidos e vão para o inferno do mesmo jeito. Sem o Espírito Santo. Mas no milênio haverá Espírito Santo. Haverá Espírito Santo na grande tribulação. O Espírito Santo não vai embora, ele não vai nem vem, porque ele fica. O Espírito Santo não vai nem vem, ele está, ele é Deus, ele é onipresente. Para encerrar aqui. Para encerrar, tem uma perguntinha ainda? Na verdade é um comentário aqui, né? A Marilson, ele fala assim: como é maravilhoso ouvir sua boa e ótima aula, além de tu ensinar, tu prega ao mesmo tempo. Que privilégio para meus ouvidos, eu preguei um pouco. Esta ótima e maravilhosíssima lição e ensino. Jesus Cristo é contigo, mestre. É o normalista da nossa igreja lá, é o novo convertido da nossa igreja, que ele sozinho toma conta do culto. Penteca até os dentes. O pregador quase não consegue pregar com isso. O microfone tem que estar alto, porque ele fala mais alto que a gente. Glória a Deus dele lá, só falta estourar os vídeos. É um grande aluno. Meu aluno da minha esposa também, escola dominical, novo cortido, crente, cheio de Espírito Santo e com muita sede de Deus. Amém? Vai lá. Pegando o que o irmão comentou aqui a respeito do Deus pensar. Então, acho que você até meio banal, vou falar agora que é o homem. Deus, ele não pensa em fazer, ele
Sim. Então, pensando que Deus não está preso a tempo e espaço, o meu amanhã ele já fez. Ele não pensa em fazer. É certo mesmo? Ele conhece o seu amanhã como se ele tivesse feito. Ele não fez, porque ele vai acontecer ainda para você. Mas ele já sabe o que será. Se está feito, então você já viveu esse amanhã. Diferente. Mas aí pensando que Deus não está preso a tempo e espaço. Sim, ele sabe, onisciente. Ele é presciente de tudo que acontecerá. Mas não aconteceu ainda. Para ele é como se já tivesse acontecido, porque tem o conhecimento que vai acontecer. Mas não aconteceu ainda porque você não fez. Entendeu? Nesse sentido. Amém? Facinho demais, né? Você não fez nada, não, Théo? Pode continuar, né? Não, vigília nada. Mas e a Trindade? De pé, vamos agradecer a Deus. Obrigado aos irmãos que estiveram conosco, que participaram pela internet aí. Obrigado a todos vocês.